18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre na sintonia certa. Vamos juntos, eu, você e ela, Karime Leão. Boa noite, muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora, que é às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Lembrando mais uma vez para você, querido ouvinte, participe conosco aqui no programa 18 horas, mandando uma mensagem pelo nosso WhatsApp 994887592. Tá valendo sempre a sua participação, hein, Karine? Participação preciosa, viu? A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Então, manda um alô pra gente. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Deputados estaduais do Amazonas aprovaram auxílio saúde de R$4.000. Estiagem severa, 14 municípios estão em estado de emergência no Amazonas. E a seca extrema que atinge o Amazonas preocupa lojistas de todo o país. Governo federal promete investir R$2 bilhões para a segurança na Amazônia Legal. Agora 6 horas e 2 minutos, você está no melhor mix do Brasil e a partir de agora nós vamos juntos, hein? Até às 7 da noite, levando a informação, os destaques do dia para você em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Segunda, hein? Começando mais uma semana, dia 25 de setembro, ano 2023. 18 horas. E a farra com dinheiro do povo na Assembleia Legislativa do Amazonas não para. Agora os deputados estaduais criaram mais uma mordomia, mais uma regalia, mais uma mamata, né? Complicado, hein? Mais uma cervegonhice, digamos assim, né, Karine? Carlão, vamos lá, Carlão. Cada deputado já recebe um salário de mais de R$41 mil. R$41 mil tá bom, de tá pouco? Salário, né, Carlão? Tá bom, tá pouco? Pois é. Agora, os nossos nobres deputados estaduais aprovaram resolução criando um auxílio saúde no valor de R$4.100 por mês. Para eles, é lógico, né? Tá aí, é uma sem-vergonhice, é uma safadeza ou o quê? Qual outro adjetivo que vocês encontram para isso? Complicado. Bom, e como era um projeto de interesse deles, é óbvio, foi apresentado e aprovado praticamente na hora, digamos assim. A votação teve apreciação em bloco quando as propostas em discussão não têm seus temas divulgados. Ou seja, tudo na surdina, na moita, para que um tema tão impopular fosse aprovado sem grandes polêmicas. Bom, e esse valor de R$4.100 do Auxílio Saúde corresponde a 10% do valor do salário bruto dos parlamentares e está vinculado ao salário dos deputados e deputadas. O texto do projeto afirma que eles podem, inclusive, ser reembolsados, tá? Escuta o que está escrito. Passa a vigorar o programa de assistência suplementar de saúde dos membros desse poder de caráter indenizatório. Além do salário de R$41.650,90, os deputados do Amazonas e do Auxílio Saúde de R$4.100, cada deputado estadual tem direito a nomeações de cargos comissionados e em verba de gabinetes, ou seja, os assessores ali de plantão. Além de R$49.849,65 por mês de cotão, que é a cota para o exercício da atividade parlamentar. Bom, eu perdi as contas aqui eu perdi as contas desse salário maravilhoso, né? Os deputados têm direito também, além desse dinheiro todo, gente, a passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais. Para eles, é assessores, com direito a diárias pagas pela Assembleia, ou seja, por mim, por você, esse dinheiro todo sai do nosso bolso, tá? Do bolso do cidadão. Mas qual é a justificativa? A justificativa da proposta que criou o Auxílio Saúde Complementar é genérica e diz apenas que as mudanças visam, abre aspas, promover alterações no regimento interno desta Casa Legislativa a fim de modernizar questões internas corpóreas, conferindo-lhes mais praticidade e elasticidade na definição das mesmas. Entendi tudo. Né? O complemento afirma que
No mesmo projeto, trata-se de questões administrativas internas que necessitam de regulamentação adequada e blá, blá, e blá. E blá, 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 um belo texto, muito bonito, prolixo, para ninguém entender mesmo. Daí, assim, eles acabam enfiando goela abaixo do cidadão mais mordomias, mais benefícios, mais privilégios. Agora, cada deputado vai ter R$ 4.100 de auxílio saúde. Enquanto isso, eu pergunto para você que nos escuta, e a sua saúde? Para onde você vai quando o negócio fica ruim, né? Saúde pública. Quem precisa da saúde pública fica como? Eles deveriam estar o quê? Deveriam estar fiscalizando a saúde pública, que está cada vez pior. Quem precisa da rede pública para fazer exame, uma consulta com especialista, quem precisa de uma cirurgia, gente, até mesmo de um medicamento básico, tem que esperar meses e torcer, rezar, tá? Para o quadro de saúde não se agravar. Mas com esse salário e com essas regalias, os deputados não vão usar o serviço público de saúde. Por isso que eles não se interessam em fiscalizar e melhorar a saúde pública. Se dane, eles têm dinheiro e podem pagar aí o que eles quiserem, o que eles precisarem. Os melhores planos de saúde e ainda por cima são atendidos nos melhores hospitais do país e, né, uma boa. E o povo, né? O povo que se exploda, como dizia aí um humorista antigo, né? O personagem político que era do Chico Anísio. O povo que se exploda, né? E quem paga a conta? Pobre. Exatamente, Carlão. E quem é que paga esse luxo? Quem é que paga esse plano Karine. De saúde? Sou eu. Sai do meu bolso, sai do seu bolso, do bolso do povo. Só você lembra em quem você votou nas últimas eleições? Vamos refletir. 6:08, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, e o nível do Rio Negro continua descendo, hein? O nível do Rio Negro de forma impressionante, inclusive. De ontem para hoje, as águas baixaram mais 32 centímetros e só nos últimos 10 dias baixaram 3 metros e 57 centímetros. E esse ritmo aí de descida continuar, o Rio Negro pode registrar a maior seca da história, inclusive, batendo a de 2010, quando o nível do Rio Negro ficou em 13 metros e 63 centímetros. Bom, e a seca desse ano, que pode ser histórica no Amazonas, deve deixar 500 mil pessoas sem acesso à água potável e à comida, isso até o fim de outubro, segundo estimativas da própria Defesa Civil aqui do estado. Alguns municípios já estão praticamente isolados e 14 cidades do interior decretaram situação de emergência. O governador Wilson Lima vai se reunir amanhã, terça-feira, com o presidente Lula, lá em Brasília, para pedir apoio na compra de cestas básicas, água e atuação da Força Aérea para o transporte de insumos. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. O Amazonas se prepara para enfrentar a maior estiagem já registrada aqui na região. Até agora, 13 municípios do interior já declararam situação de emergência, com pelo menos 100 mil pessoas atingidas diretamente pela seca. Alguns municípios já estão praticamente isolados. A estimativa do governo do Amazonas é que até o fim de outubro, 59 dos 62 municípios decretem emergência por causa da estiagem. A situação deve afetar a distribuição de água e alimentos para cerca de 500 mil pessoas até o final de outubro, segundo declaração do secretário de Defesa Civil do Amazonas, Francisco Máximo, em rede nacional na semana passada. Estamos falando aí de aproximadamente 500 mil pessoas que poderão ser impactadas diretamente por esse desastre. Preocupados, os prefeitos do interior pedem ajuda do governo do Amazonas. Por sua vez, o governo do estado está pedindo ajuda do governo federal. Amanhã, o governador Wilson Lima tem um encontro com o presidente Lula, em Brasília, juntamente com a bancada do Amazonas, para pedir ajuda para as famílias atingidas pela seca aqui no Amazonas. A estimativa do governo é que o estado precise de ao menos 100 milhões de reais em ações emergenciais para a compra de cestas básicas e água potável.
sustentável. O governo do Amazonas também quer o apoio da Força Aérea para o transporte dos insumos. A principal preocupação do governo federal é com os rios aqui da região, que sem as chuvas estão muito baixos, o que vem afetando a navegação e a capacidade de transporte. A proposta dos parlamentares do Amazonas é que o governo federal atue na dragagem de rios na região. Outro receio é que a estiagem no Amazonas comprometa a chegada de insumos e a distribuição de produtos na Zona Franca de Manaus. Os ministros dos Portos, Silvio Costa, e dos Transportes, Renan Filho, também foram convocados para a reunião que, além de Wilson Lima e da bancada do Amazonas, também vai contar com a presença do governador de Rondônia, Marcos Rocha. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governador Wilson Lima falou sobre os problemas causados pela seca aqui no estado e as expectativas com essa reunião lá em Brasília. Vamos ouvir. A gente tem dois pleitos, duas questões que a gente vai pleitear junto ao governo federal. A primeira delas é a questão da ajuda humanitária através do Ministério da Integração, que é a questão de apoio com cesta básica, com água potável, transporte desses produtos para o interior através da Força Aérea Brasileira, porque as nossas aeronaves não têm condições de levar uma quantidade tão grande de produtos. E a segunda ajuda que nós vamos pedir, o apoio para a dragagem do Rio Madeira, por onde passam balsas transportando combustíveis, soja e também produtos que vão para a Zona Franca, né, insumos, e também produtos que saem, produtos acabados que saem aqui do Amazonas. Parte desse transporte é feito pelo Rio Madeira. Então, são esses pleitos que nós vamos fazer junto ao governo federal. Tive uma conversa no domingo, eu, o senador Omar, com o presidente Lula, externando essa preocupação nossa com relação à descida dos rios. Tem descido muito rapidamente, alunos estão sendo afetados. Hoje a gente já tem mais de 350 alunos que não conseguem chegar à aula, e a expectativa é que até o final de outubro aproximadamente 20 mil alunos não consigam mais chegar à escola. Então são essas providências que a gente está tomando, já há uma mobilização por parte do governo do estado para aquisição de alguns produtos e envio para essas famílias que estão sendo mais afetadas. 18 horas. Tá feio a coisa. Agora 6 horas e 13 minutos, você no melhor mix do Brasil. Olha só ainda, falando de seca. A seca extrema que atinge o Amazonas preocupa lojistas de todo o país. Isso porque o transporte e o escoamento de produtos da Zona Franca de Manaus pode, resultar aí na falta de mercadorias para a Black Friday e também para o Natal, né, Karine? Exato, Carlão. Já está no fim do ano, já todo o comércio, toda a produção das indústrias já está focada aí para Black Friday. Estamos e Natal. Exato. A Zona Franca de Manaus é responsável pela produção de televisores, celulares, videogames, computadores, condicionadores de ar e vários outros produtos que abastecem o comércio do país e costumam ser bastante procurados aí nesse período de fim de ano. O repórter André Meirelles está aqui com a gente ao vivo. Tem mais informações sobre essas consequências da estiagem deste ano na economia. Muito boa noite, André. Então, o que dizem os empresários a respeito do assunto? Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui na 100.7. Olha só, e aí está acontecendo, essa atual temporada da seca que acontece todos os anos aqui no estado do Amazonas. Também, os empresários e os lojistas tá preocupando a situação aí, e também a navegação, que até isso tem sido afetado, que vem ameaçando reduzir a capacidade de transportes pelos rios, e isso vai acontecer aí até outubro deste ano, e é o que deve impactar o abastecimento de produtos e mercadorias para a Black Friday, que aí acontece em novembro, de todos os anos, em todo o país, inclusive aqui no estado do Amazonas. Olha só, no ano passado a redução da capacidade de transporte foi de 40%, mas este ano os especialistas estimam que esse número deve chegar aí a 50%. E a Zona Franca de Manaus está enfrentando as dificuldades para escoar os produtos, e isso pode sim resultar em desabastecimento no mercado. Por causa da seca, as empresas de navegação estão cobrando taxas de seca que variam entre 3 a 10 mil reais por container.
Mesmo assim, essas empresas não fazem mais reservas, porque temem que a situação acabe se complicando ainda mais, já que o nível das águas está baixando, isso cerca de 30 centímetros por dia. Aqui no Amazonas, o transporte de mercadorias acontece em parte por via fluvial e a outra parte é via terrestre, né? O estado costuma enfrentar secas intensas, só que nesse ano os especialistas afirmam que a estiagem esperada entre outubro e dezembro chegue mais cedo e isso pode durar muito mais do que o normal, né? Até hoje alguns jornalistas estavam comentando que já se trata aí da maior seca do ano, mas ainda não é uma informação oficial. A gente também conversou com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos, a Eletros, e ele afirma que nesse setor as empresas estão preocupadas aí com o escoamento da produção, mas até agora nada que afirme aí o desabastecimento. E a gente fala também que essa vazante aí também começou a interferir na produção das empresas no polo industrial de Manaus e começaram a conceder férias coletivas aos trabalhadores pela falta de insumos para a produção. Esse aí é o caso da LG Electronics, que foi a primeira a recorrer à medida de contenção de custos e mandará os trabalhadores para casa a partir do dia 15 de outubro, Caribe Carlão. O Sindicato dos Metalúrgicos, inclusive aqui de Manaus, monitora aí essa situação e também a possibilidade de ter até demissões após esse período. E como a gente ouviu aí também, né, teve a sonora do governo do estado, porque ele se reuniu hoje com representantes do governo federal para falar sobre a situação dos moradores que têm sofrido com o problema quanto para o comércio, que pode aí amargar perdas inestimáveis, né? Essa situação vai também aí, pode afetar a distribuição de água e alimentos para cerca de 500 mil pessoas, isso até o final de outubro. A estimativa é que o estado necessite de ao menos 100 milhões de reais em ações emergenciais. Isso a gente fala de uma população geral, não só aqui na capital, como também no interior dos aproximadamente 13 municípios que já estão aí nesse estado de alerta. A gente também conversou para falar sobre essa situação com a economista Denise Kassama, que analisou o caso desse escoamento no interior do Amazonas, e a gente vai acompanhar essa previsão do que ela falou. Vamos ouvir Denise Kassama. Os interiores que vão ter dificuldade também muitos já estão isolados por conta da seca e não vão conseguir escoar sua produção, e se não escoar não vai ter venda, e se não tiver venda não vai ter desenvolvimento econômico para muitas regiões aí do interior que estão bem comprometidas por conta dessa seca, né? Vamos acompanhar, né? Acredito que a situação vai piorar, né? Porque a gente ainda está em setembro, quase adentrando outubro, mas ainda temos meses para esse rio descer mais ainda, né? Então é com bastante preocupação que a gente vê, principalmente em relação ao interior do estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu aí a fala da economista Denise Kassama, que fez essa análise aí também, né, sobre a situação da seca aqui no estado do Amazonas, com essa situação também que tem várias empresas e também comércios que atuam aqui no interior do Amazonas. Essa situação é bastante preocupante aí, que também já vai abrangindo, né, não afeta tanto o comércio, a área ali econômica, como já vai afetando escolas, vai afetando também a saúde. Isso a gente vai acompanhar daqui a pouco, Caribe Carlão. Beleza. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Só lembrando que a reunião vai ser amanhã, terça-feira, entre o governador Wilson Lima e o governo federal em Brasília. Agora 6h20. E lembrando que toda essa situação, né, Carlão, a gente está falando desde o início do ano, por exemplo, março. Todo ano é a mesma coisa. E também, a gente né? esse ano comentou sobre o alerta
alerta da ONU para um El Niño severo. Então, estamos tendo as consequências de um El Niño severo que já foi alerta. Março, abril, maio, a gente chegou a comentar isso aqui. Ou seja, os governos não se prepararam mais uma vez para enfrentar uma situação sazonal que existe todos os anos e ainda tendo esse alerta da ONU sobre os efeitos devastadores. Eles usaram essa palavra, eu lembro, para os efeitos devastadores do El Niño severo este ano. O que a gente pode fazer é, lógico, torcer, né, para que essa estiagem perca a força e que o rio volte a subir em breve, né, porque estamos vendo aí um futuro aí bem catastrófico e com muito prejuízo aqui para o estado do Amazonas. Consequências terríveis para todo o estado se essa seca não, né, der um tempo. 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Outro detalhe também, o período de estiagem seca extrema pode causar problemas de saúde pública à população atingida. Um outro problema, saúde pública. Para tentar minimizar esses problemas, o governo do Amazonas lançou hoje o Plano Estadual de Vigilância em Saúde para o enfrentamento às situações de estiagem. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou esse lançamento, tem os assuntos, traz pra gente agora mais detalhes ao vivo. Ela está aqui com a gente. Então, Nathalie, muito boa noite. Quais são as maiores preocupações das autoridades? Nathalie, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes que estão sintonizados aqui no 18 horas, na 100,7. Karime, a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado lançou hoje o plano de contingência das ações em saúde para a estiagem, para orientar os municípios que já enfrentam as situações de seca este ano em todo o Amazonas. Eu conversei hoje com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, a enfermeira Tatiana Amorim, sobre essas situações climáticas e os problemas de saúde pública trazidos aí com essas mudanças, principalmente a esses municípios, né? A gente sabe aí que no total já são 13 municípios que decretaram situação de emergência e uma das maiores preocupações das autoridades de saúde aqui no estado é o acesso à água potável a essas comunidades. Pelo menos 2 municípios do interior aqui do Amazonas já estão sem esse acesso. Você imagina, Karime, se tendo acesso à água potável, a gente sabe que muitos desses municípios, né, já são afetados com o mínimo ali de saúde pública. Imagine sem esse acesso à água potável. Vamos conferir aí o que disse a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde sobre esse plano de ação em saúde para a seca, lançado nesta segunda-feira aqui no Amazonas. As situações climáticas, como período de estiagem e seca, podem causar problemas de saúde pública à população que é atingida. É um momento de alerta e uma das principais preocupações para a vigilância em saúde está na qualidade da água para consumo humano. Entre os principais problemas com as vazantes dos rios é que a água ofertada em quantidade suficiente ou com qualidade fora dos padrões pode ocasionar um aumento de casos de doenças diarreica aguda por transmissão hídrica. E o plano estadual é um importante instrumento para orientar nossas regionais de saúde e os municípios nas ações que precisam ser intensificadas para evitar ou diminuir o impacto e os efeitos da estiagem. 18 horas. Nós ouvimos aí a fala da Tatiana Amorim, ela que é diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui no estado. Karime e Carlão, aqui no Amazonas, quase todos os municípios estão sofrendo com os efeitos dessa seca aí já prolongada. Só para atualizar, na tarde de hoje, o governo do Amazonas atualizou que são 14 cidades agora que já decretaram situação de emergência, que estão aí em estado de emergência. Essa já é a segunda pior seca na região do Alto Solimões, registrada aí nos últimos 13 anos. A mudança nos rios aqui no estado tem impactado diretamente na vida desses moradores. Dos 62 municípios, 59 estão sofrendo com a seca. Em Atalaia do Norte, por exemplo, Karime e Carlão, o rio secou tanto que a empresa de abastecimento de água não consegue mais captar água para abastecer aquele município. Pelo menos 5.000 pessoas ali daquela região estão sofrendo com a falta de água potável.
sufoco, hein? Nossa, água potável, gente. Não tem como sobreviver sem água potável. Ou seja, o mínimo, né? É o mínimo. E é o que eu falo de novo. Foi emitido um alerta no início do ano pela ONU, alertando pelos efeitos devastadores do El Niño severo este ano. E não teve nenhuma questão, nenhum trabalho de política pública para evitar esse pior. Chegar ao ponto do seu cidadão não ter água potável, gente. Pois é, Karime. E a prefeitura lá desse município, a prefeitura de Atalaia do Norte, afirmou em nota, né, que está usando aí caminhões-pipas para fazerem o abastecimento dessas águas. Você imagina a situação crítica desses moradores desse município. Além de Atalaia do Norte, o município de Benjamin Constant já havia divulgado a falta de acesso à água potável daquelas pessoas que ali vivem. O documento enviado hoje aos municípios da FVS descreve exatamente o cenário de risco e as ações de níveis de resposta que podem evoluir ou regredir aí de acordo com as condições de evolução da seca em cada município. O plano estadual é um importante instrumento para orientar as secretarias regionais de saúde, já que, por exemplo, a falta de água potável é um problema de saúde pública, Karine. E a estiagem também já afeta a educação aqui no Amazonas. Aproximadamente 400 alunos da rede pública aqui do estado já estão sendo prejudicados com a vazantes dos rios. Segundo informações da Secretaria de Estado de Educação, pelo menos 20 mil alunos terão suas atividades escolares impactadas nos próximos 30 dias. É bastante preocupante esse número, né, Karime? Isso porque os estudantes que moram em comunidades como em Benjamin Constant, aqui na região metropolitana de Manaus, no Careiro da Várzea, Novo Aripuanã, Tefé e Tocantins, terão que repor aulas em um calendário especial. Mas essa falta de acesso às escolas devido à estiagem também afeta diretamente, é claro, o aprendizado desses alunos. Isso porque a interrupção das aulas pode levar a comprometer o desenvolvimento dessas crianças, porque a gente sabe, se aqui na capital já é difícil, a falta de estrutura no interior é ainda pior. A gente sabe que as escolas não são adequadas, né? Que dificulta ainda mais essa recuperação desses conteúdos perdidos pelos estudantes, já que muitas escolas enfrentam aí problemas de estrutura, salas de aulas precárias e também a falta de recursos é desafiador aí nesse processo, Karine. Sem dúvida alguma. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. É uma pena, né? Fazer o quê? Dinheiro tem. Não, faltou planejamento, gente. Faltou completamente planejamento e vontade política para evitar o pior, essa pior consequência que a seca está deixando aqui pro estado. Estamos vivendo uma situação triste, ok? Com certeza. Valeu, Nathalie. 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, mais de 15 mil contribuintes do Amazonas têm direito a pagamento do 5º lote do imposto de renda. Olha só, o crédito bancário será feito na próxima sexta-feira agora, dia 29. O lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. E a consulta ao 5º lote está disponível desde sexta-feira passada, dia 23, em todo o país. Mais de 1 milhão de contribuintes vão dividir o valor total de 1,9 bilhão de reais. Para saber se você está na lista de contemplados, o contribuinte deve acessar a página da Receita Internet, gov.br Receita Federal. Na internet é gov.br/Receita Federal, clicar lá o Meu Imposto de Renda e em seguida consultar a restituição e você vai saber se você é ou não aí um beneficiário dessa restituição. Boa sorte, 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora vamos direto para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu, seja bem-vindo, bom te ver, Cadu. Então, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o nosso Ricardo Capelli, afirmou hoje que o governo vai investir cerca de 2 bilhões de reais para um plano de segurança para a Amazônia Legal. Um plano ainda, né, Cadu?
Explica mais pra gente. E mais difícil, né? Será que isso sai do papel? Quando sai? Cadu, boa noite. Isso ainda ninguém disse, né? Tomara que saia do papel, Karime. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa às 8 horas. Karime, o anúncio é de hoje, tá? Do Capelli. Mas a notícia é antiga, na verdade. Esse valor aí de 2 bilhões de reais, que é substancial, né? Está dentro do Plano Amazônia, Segurança e Soberania, que foi lançado pelo governo federal no dia 21 de julho. Então, hoje, o secretário executivo do Ministério da Justiça, o senhor Ricardo Capelli, que, abre aspas aí, um parênteses, ele é candidato a ministro da Justiça, possivelmente no lugar de Flávio Dino, caso ele seja indicado a ministro do STF, tá? Que tem esse componente político aí em torno, talvez seja por isso que ele tenha soltado, abriu mão dessa gaveta aí. Ele disse hoje que ele vai investir esse recurso, ele disse onde vai investir esse recurso, na verdade, que vem do Fundo Amazônia e também vem do Fundo Nacional de Segurança Pública. Ele disse que o Plano Amazônia, ele prevê a criação de 34 novas bases de segurança na Amazônia, em terra firme, na água. Ele vai também contemplar a compra de viaturas, lanchas blindadas, helicópteros, aumento do efetivo de 6 mil agentes na área ambiental da Amazônia, né? Vai ser criada uma companhia de operações ambientais da Força Nacional de Segurança, isso aí é um órgão novo, e a criação de um centro de cooperação policial internacional da Polícia Federal, que vai ter sede aí em Manaus, provavelmente na sede da Polícia Federal no bairro Dom Pedro. Então vamos aguardar, Karime, porque o anúncio de hoje foi para dizer que o dinheiro está na conta. Pelo menos a gente espera isso, porque dizer que o plano já saiu, que isso daí é notícia velha. O que é novidade é que o dinheiro provavelmente esteja na conta. E agora só resta aí o governo federal, os órgãos ligados ao governo apresentarem seus projetos e esses projetos serem viabilizados. Então a gente torce, pelo menos, para que esse Plano Amazônia se torne uma realidade ainda esse ano, porque é um grande projeto, o valor é substancial, como eu disse, e é muita coisa, né? Muitas viaturas, helicópteros, lancha, tomara que pelo menos reaja frente ao narcotráfico, né, que passa pelo estado do Amazonas. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, o aborto, hein? Tão polêmico, voltou a ser tema de debates no Congresso Nacional. Inclusive tem parlamentar querendo urgência nessa votação do Estatuto para combater a legalização do aborto. O que você tem a dizer sobre isso, Cadu? É isso aí, Carlão. Essa semana promete ser quente, viu? Porque o Congresso Nacional vai reagir ao movimento do Supremo Tribunal Federal, que começou a julgar a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Esse julgamento começou na semana passada com o voto da ministra Rosa Weber, que deu o voto dela favoravelmente e vai sair correndo, né? Vai se aposentar. Então, depois do voto dela, o julgamento foi suspenso, sem data para ser retomado. Lembrando aí, recapitulando, o julgamento estava no âmbito virtual, foi aberto, Rosa Weber colocou o voto dela e depois foi fechado, suspenso, e agora não tem data para ser retomado. Então vamos aguardar aí uma definição aí do futuro presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que toma posse já nessa quinta-feira. A gente não sabe se ele vai dar sequência ao julgamento ou se ele vai paralisar mesmo da forma como ele fez na semana passada. De qualquer forma, Carlão, o Congresso Nacional deve reagir duramente ao Poder Judiciário. Por quê? As lideranças políticas, principalmente dos partidos ligados às igrejas, né? Elas dizem que essa questão da descriminalização do aborto é uma pauta do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário. Então existe aí, segundo essas lideranças políticas, uma invasão de competência. Então, Carlão, começaram aí a mexer o doce, viu? Agora o caldeirão tá ficando quente. Os parlamentares estão ressuscitando o chamado Estatuto do Nascituro. É um projeto de lei de 2007 que impede a interrupção da gravidez. Esse projeto tem o DNA da bancada evangélica, Carlão e Karime. Então a deputada Cris Tonieto, do PL, do estado do Rio de Janeiro, ela está colhendo assinaturas para apresentar o requerimento de urgência da votação desse projeto. Ou seja, tirar o projeto lá da gaveta de 2007
cheio de mofo ali, e colocar na pauta das próximas semanas. Então, tudo indica que ela deve conseguir, sim, as 257 assinaturas necessárias de apoio dos parlamentares até amanhã ou quarta-feira, viu? Porque tem muito deputado indignado com o STF e entrando nessa bronca, viu? Se manifestando nas redes sociais. Inclusive, tem deputado do Amazonas participando desse movimento. No Senado, Carlão e Karime, tem uma proposta do líder da oposição, o senador Rogério Marinho, que pede um plebiscito sobre o aborto. Nós falamos sobre esse assunto rapidamente na sexta-feira. Amanhã vai rolar uma coletiva de imprensa para falar sobre essa proposta polêmica, né, que tem o apoio já de boa parte dos senadores. Até agora, 45 senadores assinaram a favor dessa proposta de plebiscito. Então, tudo isso, Karime, esse volume, esses movimentos, diz que o Congresso Nacional vai responder de maneira bastante firme a essa iniciativa do STF de ter colocado em julgamento a descriminalização do aborto, que, na opinião de alguns juristas, de alguns parlamentares experientes, eles analisam que essa foi uma iniciativa assodada diante de um tema tão complexo que necessita de um debate muito mais amplo com a sociedade. E isso não aconteceu, apesar do tempo que essa ação do PSOL ter sido recente, mas é um tema antigo, mas na opinião dessas pessoas faltou debate com a sociedade sobre esse assunto. Carlão e Karime. Cadu, e vamos para outro assunto polêmico, tá? Que é em relação à orientação do Conselho do Governo para que as escolas permitam uso de banheiro de acordo com identidade de gênero. Isso está dominando também as discussões nas redes sociais e no Congresso, Cadu. É uma bronca atrás da outra, sim, né, Karime? A gente perde até o fôlego. A bancada evangélica vai trabalhar bastante aí nesse segundo semestre de 2023. Olha, Karime, o que acontece é o seguinte: o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que é um órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Governo Federal, publicou na sexta-feira passada uma resolução que, entre outros pontos, orienta as instituições de ensino a garantir o uso de banheiros de acordo com o gênero que a pessoa se identifica. Ou seja, se o homem se identifica mulher, ele poderia entrar num banheiro feminino. O mesmo com a mulher, né? Se ela se identificar homem, ela pode ir no banheiro masculino. Então, essa resolução tem um caráter orientativo, de recomendação e não tem força de lei. Isso daí é uma orientação do governo federal para as escolas, para as universidades, para as instituições de ensino, os institutos federais, enfim. Para todas as instituições de ensino, ele está dando essa recomendação. Mas, nessa resolução, tem outros pontos. Uma campanha educativa, orientação para que as pessoas, para que o corpo docente possa envolver alunos e pais de alunos, né, nesse processo, para que não seja um processo brusco. Esse documento também recomenda que essas instituições de ensino, sempre que possível, instalem banheiros de uso individual, independente de gênero, além de indicar realizações de campanhas de conscientização, como eu falei, além de questões relacionadas ao uso de nome social, como garantir que estudantes trans sejam chamados pelo seu nome social. É uma nova realidade que este atual governo está implantando. Muito diferente, isso daí com certeza vai ser um choque para muitas pessoas, para muitos alunos. Claro que esse tema reacendeu o debate, que está inflamado, já está inflamado nas redes sociais, né, Karime? Principal, o deputado Nicolas Ferreira, ele foi nas redes sociais dizer que Lula colocou em prática a história do banheiro unissex, que isso foi um ponto muito desgastado na campanha, né? E aí a Advocacia Geral da União foi para cima, mandou ele retirar esse conteúdo das redes sociais por se tratar de uma fake news, mas é importante que o tema seja debatido nas escolas, Karime e Carlão, principalmente entre professores, orientadores, alunos. Esse debate sim é muito importante para que os alunos entendam essa nova realidade, entendam o que vai acontecer daqui para frente, o que pode mudar na vida dos alunos, né? Eu fico pensando aqui, quando isso começar a acontecer, as crianças, os jovens vão fazer muitas perguntas, né? Sim. Então, claro, isso vai gerar uma confusão na cabeça desses jovens, mas isso precisa acontecer mediante muita conversa, né? Uma conversa calma, tranquila, entre professores, alunos e principalmente entre pais de alunos. Sem dúvida. Vai ter muito pai e mãe reclamando. Agora, principalmente... Essa
essa situação... Tem que ser acompanhado também, tem que ter fiscalização. Não vamos esquecer dos excessos. Daquele rapaz que foi pego filmando as meninas no banheiro, no seu momento íntimo. Então, isso tudo tem que ser discutido, sim. Há de se fiscalizar os excessos, porque vão cometer, afinal de contas, estamos falando de ser humano. Sempre tem um espertinho. Ser humano, exatamente. E outro detalhe, eu acho que esse é um problema que só vai resolver daqui a algumas gerações ainda. Não é nessa, não. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos lá. Concordo, o debate tá aí. Com vocês. É um tema muito verde ainda, né? Mas que é necessário começar. Claro. Né? Eu torço para que tudo isso aconteça de uma forma salutar, de uma forma tranquila, né? Porque a sociedade está transformando. A nossa sociedade, ela não é homogênea, né? Ela não é uma só, ela não é homem e mulher. Aliás, ao contrário. Precisa entender a complexidade. Exatamente. Somos múltiplos. Temos que nos respeitar a todos. Exatamente. Todos, eu, você e todos os outros. Então, todos merecemos respeito. Exato. Beleza, um tema... E o deputado Silas Câmara... Sim, polêmico, diga. Desculpa, só para finalizar, tá? Sim, o deputado, a parte política desse processo, eu perguntei do deputado Silas Câmara, porque esse assunto é novíssimo, tá? Saiu no Diário Oficial agora na sexta-feira, então, provavelmente ainda vai repercutir nas escolas nos próximos dias, né? Então, mas já repercute no meio político, e o deputado Silas Câmara, que é o líder da bancada evangélica, ele disse o seguinte, eu insisti para que ele mandasse um áudio, tá? Mas ele mandou só uma aspas, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas, avalio com declaração de guerra às famílias brasileiras, nós cristãos vamos com todas as forças trabalhar para que não prevaleçam essas resoluções absurdas que só demonstram o aparelhamento dos conselhos com a ideologia do governo e na contramão do povo brasileiro. Fecha aspas. Disse aí o deputado Silas Câmara que tem a missão de aproximar a bancada evangélica do atual governo. Eu não queria estar no lugar dele, porque é uma tarefa inglória, né, gente? Nossa, aí com essa declaração ele foi extremo também, né? Exatamente. Bom, agora é guerra, né? Agora virou guerra. Eita. Fechou, Cadu? Volto com vocês, gente. Um abraço, galera. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Valeu, tchau, tchau. Até amanhã, 6h41, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, questões envolvendo a saúde, como consultas, exames e cirurgias, vão ser facilitadas pela Câmara de Resolução. É o nosso assunto em instantes. Legal, quando são 6h41, você no melhor Mix do Brasil. Vamos agora conferir tempo e temperatura. Amanhã já é terça-feira. Vamos saber aí como é que vai ser a previsão para amanhã. Carimilhão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima deve chegar a 36 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 39% e 89%. Mix. Olha só, questões envolvendo aí a espera por consultas, exames, cirurgias, falta de medicamentos e outros casos relacionados à saúde, a partir de agora podem ser atendidas pela Câmara de Resoluções, que é feita em parceria entre a Justiça do Amazonas e a Defensoria Pública. Então, Carlão, a ideia é agilizar essas questões envolvendo a saúde para que não chegue ao tribunal e, com isso, atrase o tratamento do paciente. A repórter Odinê Araújo explica mais pra gente. Acordo de cooperação entre a Justiça do Amazonas e as entidades que representam interesses da sociedade e que estabelece a instalação da Câmara de Resolução Extrajudicial de Litígios de Saúde no Amazonas pretende facilitar a resolução de demandas relacionadas a questões de saúde. Segundo a coordenadora do Comitê Estadual da Saúde do Amazonas e presidente do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário do Estado, a juíza Etelvina Lobo, a Câmara de Resolução vai favorecer acordos em processos antes que eles sejam ajuizados. Inicialmente, com a maioria das demandas são de medicação e procedimento, nós vamos iniciar com atendendo essas questões desde que sejam padronizadas, né? Aquilo que o sistema SUS já está prevendo. Então, é
um sonho, né? Porque conciliar no âmbito da saúde é muito difícil, mas realizamos hoje na presença do conselheiro aqui e o tribunal apoiando, como foi sempre nosso incentivo. Para o Conselheiro Nacional de Justiça, Richard Paikin, a Câmara de Resolução é a realização de um sonho para o judiciário e um grande ganho para a população. Sem dúvida, este é um dos sonhos do nosso Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, como é, com certeza, do Comitê de Saúde aqui do estado do Amazonas. E, sem dúvida, que a assinatura desse termo de cooperação que cria a Câmara de Resolução adequada das demandas no âmbito da saúde vai propiciar que o cidadão busque a resolução de seus problemas junto ao Sistema Único de Saúde de forma rápida, né, sem que haja necessidade de promover uma ação judicial. Isso vai garantir que a pessoa seja melhor atendida, sem custos para o Estado e que possa efetivamente ter maior qualidade de vida. A Câmara de Resolução vai funcionar no prédio da Defensoria Pública. Serão oferecidos atendimentos a pessoas assistidas pela Defensoria e que precisam de serviços ofertados pelo SUS, como medicamentos, agendamento de consultas e exames, inclusão em programas de terapia renal, alimentação especial, disponibilização de equipamentos, aparelhos, insumos, além de tratamentos e terapias regularmente ofertados pela rede pública de saúde estadual e municipal. É o que explica a juíza Etelvina Lobo, do Comitê Estadual de Saúde. A porta aberta de ser lá na Defensoria Pública, dependendo se a pessoa precisa de uma medicação que está padronizada, que está na SEMA, né, como é disponível, vai dar entrada por lá e a Defensoria, junto com a PGE, que já tem um fluxo, né, encaminha para a SEMA vai cadastrar e disponibilizar a medicação e a pessoa que precisa vai ficar recebendo, vamos dizer, durante o período que tiver na prescrição médica, né, de acordo com a sua necessidade. Vai precisar de ter realmente uma prescrição médica e a quantidade e o tempo de uso, e vai ter esse controle, essa fiscalização. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 46 minutos. Olha só, a Justiça do Amazonas condenou à prisão 5 investigadores da Polícia Civil e um advogado envolvidos no famoso caso Wallace. A decisão é da juíza Rosália Guimarães Sarmento, da 2ª Vara de Entorpecentes de Manaus. Os réus foram denunciados pelo Ministério Público por envolvimento no esquema criminoso que seria comandado pelo ex-deputado estadual e já falecido Wallace Souza. O caso Wallace ficou conhecido mundialmente na série da Bandidos na TV da Netflix. O repórter André Meirelles traz mais detalhes. 10 pessoas, incluindo 5 policiais civis, foram condenados no caso Wallace pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, concussão, que é o crime praticado por funcionário público contra a administração, extorsão mediante sequestro e corrupção passiva. As penas impostas a cada um deles vão de 3 a 14 anos de prisão. A decisão foi proferida pela juíza Rosália Guimarães Sarmento, que determinou também que os policiais deixem os cargos que ocupam atualmente na Polícia Civil. Carlos Benjamin da Silva Conceição foi condenado a 14 anos de prisão por extorsão mediante a sequestro. André Serguei Aguiar da Cunha foi condenado a 11 anos e 2 meses de prisão por tráfico e concussão. E Carlos Gonzaga Oliveira Lima foi penalizado a 11 anos e 2 meses de prisão por tráfico e concussão. Ariton Batista de Carlos recebeu 8 anos e 2 meses de prisão e Manuel Silva de Alencar vai cumprir pena de 7 anos de prisão por corrupção passiva. Todos os 5 condenados foram delatados pelo ex-policial Moacir Jorge Pessoa da Costa, conhecido como Moa. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Manaus, 6 horas e 48 minutos. Vamos saber sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink. Chega pra cá, Cíntia Blink, então. Como
Como estão as pernadas, gente? É isso, pode falar assim? Pernada, né, Carlão? Uma boa. Rasteiras, digamos assim, entre os... Voadora, olha peito, aí. Boa. Entre os conselheiros, o Tribunal de Contas do Estado tá desse ponto? Desse nível? Desse preço, Cíntia. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pode usar todos esses termos que tá valendo, viu? O clima tá desse jeito mesmo. Bom, eu já falei na sexta-feira que houve ali uma manobra, enfim, porque o presidente da casa, Érico Desterro, foi viajar para a Europa a trabalho. Quem ficou foi a vice-presidente Yara Lins, como presidente em exercício, e enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei. Esse projeto de lei mexia em algumas coisas. Primeiro, o ex-futuro presidente, que no caso é o Érico, ele não vai ter automaticamente aí a Escola de Contas. A Escola de Contas, que é um cargo, coordenador, né, da Escola de Contas, que é um cargo muito disputado. Acho que depois da presidência vem esse, porque na verdade ele não passa a ser disputado porque ele já está automaticamente ligado ao ex-presidente, mas ele é muito bom, ele trata-se de vários cargos ali dentro e tudo mais. Érico Desterro fez uma série de investimentos na Escola de Contas e naturalmente pensando que ele assumiria aquele lugar, e isso não está mais automaticamente de acordo com esse projeto de lei. Outra coisa é que os novatos, conselheiros Fabian Barbosa e Josué Neto, que estão lá há menos de 5 anos, não poderiam assumir cargos eletivos, que é presidente, vice-presidente, corregedor, ouvidoria, enfim. Mas, de acordo com essa nova lei, eles passam a poder sim. E outra coisa é que antecipou a eleição, né? A eleição que seria só em novembro passa a ser daqui 2 sessões. Vai ter agora a sessão terça-feira, inclusive estarei lá, maravilhosa, quero ver de perto tudo isso. E na próxima terça já é a eleição. Por que eu quero estar nessa? Porque eu quero ver como é que funcionam ali os conselheiros todos juntos depois de tudo isso. A gente já consegue saber, de acordo com o que chega dos bastidores, quem vai assumir quais cargos. Já dá para fazer um bolão, viu? Então a gente sabe que Yara Lins provavelmente eu tô sendo legal aqui, ela sim será a próxima presidente do Tribunal de Contas. Fabian Barbosa deve vir como vice. Josué Neto assume a corregedoria. A Escola de Contas fica para Júlio Pinheiro, mas aí tem um detalhe: Mário de Mello vai votar no Érico Desterro nesse caso aqui. Ele falou isso para mim e confirmou isso para o conselheiro Érico Desterro hoje, que se encontraram, enfim, os conselheiros todos estavam lá. E ouvidoria fica para Mário de Mello. A gente vê que, então, Érico Desterro e Ari Moutinho Júnior ficam sem qualquer cargo. Dá pra gente fazer realmente um bolão aí com o ouvinte que tá com a gente, com quem tá por aqui, mas já dá pra fazer esse adiantamento e a gente tá a 2 sessões da sessão de eleição. Karime, Carlão. Ei, Brinca, olha só, eleição boi garantido. Olha só, hein? Prefeito de Parintins e governador Wilson Lima no embate aí, né? Um do lado, outro do outro. Quem saiu ganhando nessa aí? Um do lado, outro do outro é muito bom quando a gente fala de caprichoso. É o contrário, um do lado, outro contrário. O que acontece? A gente vê que o Wilson Lima, governador Wilson Lima e o prefeito de Parintins, Bi Garcia, eles ensaiam caminhar juntos, mas ao mesmo tempo estão mais distantes do que juntos, né? Durante o Festival de Parintins a gente viu uma proximidade acontecer, mas que depois a gente viu que foi só pro festival mesmo. E aí o que acontece? Essa eleição, que é do Garantido, próximo presidente do Garantido, ela deixa um pouco a gente saber como é que pode ser a eleição do próximo prefeito de Parintins, porque o Wilson Lima tem seu candidato e Bi Garcia tem o dele. Claro que a gente tá falando aqui só do Garantido, né? Não tá reunindo aí as torcidas, não tá falando do povo de forma geral, mas dá uma prévia, porque enquanto Bi Garcia apostou no Fred Góes, que foi o vencedor, o Wilson Lima foi no Flávio Farias. E a gente vê essa disputa aí, cada um colocando seu campeão na arena, quem vence é do Bi Garcia, mostrando força. Então é interessante a gente trazer aí politicamente o que acontece no boi, também mostra um pouco do que acontece na cidade. Karime, Carlão. Cíntia, conta pra gente, esclarece uma questão aqui. Hoje teve vereador lamentando o fim do relacionamento da Sandy com o Lucas Lima no expediente do trabalho. Eu também fiquei sentido. Ai, gente, depois de Fátima e Bonner, né? Isso doeu todos os nossos corações. Durante inclusive do vereador Capitão Carpê, que não se conteve. Que triste. E no expediente de 15 minutos, porque hoje a sessão foi cancelada, ele
posta assim, aspas dele, tá, gente? Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba? Já dizia Cássia Eller. Nossa. É sério isso? Durante a sessão, assim, foi o que ele conseguiu publicar. Aí, né, já que a gente tá nesse campo, assim, um pouco mais de um humor que a gente ri pra não chorar, vamos falar sobre uma coisa que aconteceu no fim de semana super curiosa. Marcelo Ramos comemorou muito, porque lá em 2022, Coronel Menezes postou uma foto de Marcelo Ramos associando ele a uma figura diabólica. Resultado disso é que Marcelo Ramos processou Coronel Menezes, agora venceu e Coronel Menezes depositou 13 mil reais aí do ex-superintendente da Suframa na conta de Marcelo Ramos. O que Marcelo Ramos fez? Postou uma imagem de um copo de cerveja e falou: agora que o bolsonarista foi condenado a me pagar dano moral e o dinheiro já caiu na conta, vou organizar um pagode do Menezes. A banda e a cerveja será por conta dele. Só entrará eleitor do Lula e todos beberão às custas dos Minions. Acha é pouco deboche. Então, a partir disso, Marcelo Ramos passou a ser o meu político sem mandato favorito. Porque eu nem bebo, gente, nem quero ir. Mas assim, eu adorei a diversão que ele me traz conteúdo pra eu falar aqui com vocês. Puxadíssimo. Perfeito. É isso. Volto amanhã. Até amanhã, então, Cíntia. Boa noite. Boa noite, 6h55. 18 horas. Olha só, você pode participar em 994887592. É o nosso WhatsApp, Karime. Exato, manda um zap pra gente. Vamos conferir agora as participações. O Jó Alves, do Dom Pedro, mandou a mensagem dizendo: estou aqui no trânsito da nossa cidade, ligado no 18 horas, ouvindo as notícias do dia a dia. Valeu. Valeu. Leonardo Garcia, do Eldorado, comentou: primeiro, quero mandar um grande abraço para vocês. Sou muito fã do programa 18 horas. Segundo, gostaria de saber o que vocês acharam desse novo sistema do sinal de trânsito. É muito inteligente, né? O sinal, né? Estou observando que muitos motoristas acabam parando em cima da faixa de pedestres para evitar ultrapassar o sinal vermelho. Isso pode causar acidente. Manda um abraço aí para todos os motoristas de aplicativo. Valeu, querido Leonardo. Valeu pelo alerta. E a Eliene Macedo, do Centro, ela comentou o seguinte: sobre o aborto, quem deve decidir são as mulheres. Não se trata de uma briga sobre quem tem razão. São mulheres de qualquer religião que vão às clínicas clandestinas e acabam morrendo. E não adianta fingir essa realidade. Valeu, Eliene Macedo, do Centro. Mix. 18 horas. Esporte. Às 6h56, nós vamos agora para o Giro Esportivo. É ele que está aqui na área, Cid Soares. Olha só, o Amazonas Futebol Clube está com o pé na Série B, a segunda divisão do futebol brasileiro, Cid. E o Flamengo? Deixa o Flamengo. Tá, tudo bem. Aumenta um pouquinho esse retorno aqui. Tá bom, tá no bom. Obrigado. Ok? Eu não sei, não. Pronto. Alô, não. É o 2. Não. Aí, foi muito. Foi muito. É o 4. Ixi, foi muito. Tá, agora sim, vamos lá. Olha, sábado passado aconteceu que o Amazonas foi ao estádio Raulino de Oliveira, lá no Rio de Janeiro, e pegou Volta Redonda de jeito. A indomável Onça Pintada saiu vitoriosa com placar de 2-0, gol de Sassá e Gustavo. E o Amazonas volta realmente à zona de classificação, está dependendo aí de mais um jogo, mais uma vitória para chegar à final, a Série B, né? No próximo domingo, dia 1º, o Paysandu recebe o Amazonas em Belém, enquanto Volta Redonda encara o Botafogo no Almeidão. Podemos chegar? Sim, podemos. E com essa possibilidade de ascensão para a Série B, o governo do estado reuniu com a CEO da fábrica de eventos, aconteceu essa reunião, a Beth Dezembro, com o presidente do Amazonas Futebol Clube, Wesley Couto, com o secretário de esporte, Jorge Elias, e ficou acordado a mudança do show do Wesley Safadão, que iria rolar na Arena da Amazônia no dia 7, foi transferido para o Sambódromo na mesma data, cedendo espaço na arena para o jogo Amazonas e Botafogo da Paraíba. A Beth disse que a gente já pode vibrar, né, juntos aí com o Amazonas, mas depois não pode deixar de curtir o TBT do Safadão. Beth Dezembro, aquele abraço. E olha, o São Paulo é o campeão da Copa do Brasil em 2023. Como você falou, né, quebrando aí o jejum de títulos que já durava 15 anos, o tricolor paulista superou o Flamengo no Morumbi ontem à tarde e, portanto, vencendo a primeira vez em sua história a Copa do Brasil. Foi, se tornando também o primeiro time a vencer todos os torneios que disputou.
Não deu pra nós, né, Karine? Não deu dessa vez, embora, mas né? quem é campeão é campeão. Sempre. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E ponto. Pois é, e o Flamengo saiu na frente com o rebote aproveitado de Bruno Henrique, né? Abriu o placar, mas o São Paulo não deixou barato e Nestor deixou tudo igual, com um golaço de esquerda aos 50 minutos. Final do jogo 1-1, é isso. E o técnico Jorge Sampaoli, Carlão, deixou o gramado do Morumbi logo após o apito final, sem receber a medalha de vice-campeão da Copa do Brasil. Jorge Sampaoli pode estar com os dias contados, ainda não. Mas o que se comenta nos bastidores é isso, especialmente com esse resultado, né, de vice-campeonato na Copa do Brasil, sinalizando um provável, né, fim de mandato aí no Carioca. Bom, o nome do Tite, ex-técnico da seleção brasileira, que surge como principal candidato para assumir o comando do técnico do Flamengo. E um torcedor de São Paulo, essa é a notícia ruim de hoje, né? Morreu ontem após a final da Copa do Brasil. Ele se feriu após um local aí, né? Onde houve um confronto com a Polícia Militar. Segundo informações do G1, o rapaz tinha um ferimento na nuca e outras escoriações pelo corpo. Mas a causa da morte ainda não foi determinada e segue sob investigação pela Delegacia de Homicídios de São Paulo. Hoje, claro, tem América Mineiro e Vasco da Gama. Vascão. Confronto marcado para o estádio Raimundo Sampaio, casa do Atlético, e a bola começa a rolar já 7 da noite, é o que tínhamos por hoje. Karine Leão, bora, Valeu, Cid Soares, obrigado pela sua participação. Até amanhã. 6h59, até amanhã. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo federal anunciou hoje que pretende investir cerca de 2 bilhões de reais em um plano de segurança para a Amazônia Legal. O programa já havia sido anunciado com a criação de base de segurança e um centro de comando em Manaus e cooperação com os países vizinhos. O anúncio é de que serão implantadas 34 bases de segurança, das quais 28 terrestres e 6 fluviais. O governo começa a reconhecer que o crime organizado não tem fronteiras, que é preciso atacá-lo desde as fronteiras. E a Amazônia tem a mais extensa fronteira, com o agravante de ser com países produtores de cocaína e outras drogas. Agora é aguardar e cobrar os investimentos prometidos e a sua efetiva aplicação, sem desvios, para melhorar a segurança aqui na Amazônia e, consequentemente, em todo o país. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite, valeu. Boa noite, um beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã, valeu, ouvinte. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.